sejam bem-vindos. Eu sou a professora Audaleia Santos, sua professora de Ciências. Vamos à nossa aula de número 19, com objeto de conhecimento, sistema reprodutor feminino, detalhamento, ovulação e ciclo menstrual, fecundação, gestação e parto, puberdade e adolescência. E vamos à nossa aula. Olá! Você já parou para pensar por que as mulheres menstruam? O que é a menstruação? A menstruação é um fenômeno biológico exclusivo das mulheres, porque a menstruação ela é o sinal da maturidade, do início da maturidade da idade reprodutiva nas mulheres. Ou seja, as mulheres iniciam a sua fase reprodutiva por volta dos 9 anos e se estende até 45, 50 anos. E com isso está envolvido o nosso sistema reprodutor feminino. Então vamos observar o nosso sistema reprodutor, onde ocorre esse fenômeno da menstruação. O nosso sistema reprodutor, ele está localizado na nossa região pélvica, como vocês estão aí observando, e vamos aproximar. Pronto. Então, aqui você observa a estrutura do útero, certo? Das tubas uterinas e dos ovários. E aqui está o nosso aparelho reprodutor feminino, mostrando os ovários, certo? Que são as nossas gônadas reprodutivas, onde vai ter a maturação do nosso ovócito, que vai percorrer o ligamento ovariano, a nossa tuba uterina, até o útero, certo? E a nossa menstruação, ela está relacionada com o endométrio. Vocês estão vendo essa camada vermelha no centro dessa imagem? Então, essa camada é o endométrio, que é um tecido específico para que ocorra a nidação e a implementação do zigoto, né, fecundado, tá? Então, a nossa menstruação, ela está associada ao quê? Quando não ocorre a fecundação, o óvulo que saiu do seu ovário, percorreu a tuba uterina, entra no canal do útero, ele, se não tem fecundação, ele vai ser descartado juntamente com todo o endométrio que está aqui dentro do seu útero, certo? Então, a menstruação é um fenômeno que ocorre uma vez no mês e está associado à descamação desse tecido do endométrio de dentro do seu útero. Dando continuidade, nós vamos para a ovulação e o nosso ciclo menstrual. Então, a ovulação é a liberação do óvulo pelo folículo ovariano durante o ciclo menstrual. Inclusive, ele marca uma das suas fases, ou seja, a ovulação, ela é uma das fases da menstruação, caracterizada pelo quê? Pela liberação do óvulo pelo folículo ovariano durante o ciclo menstrual. Vamos observar a nossa estrutura. Então, nós temos aqui o ovário, onde dentro do ovário vai ocorrer a maturação, o desenvolvimento do ovócito,
que é a nossa célula reprodutiva. E quando ela está madura, que ela é liberada. Então, nós temos o ovócito primário e quando ela ocorre a ovulação, que ele é liberado, é o ovócito secundário, certo? Então, o nosso aparelho reprodutor é composto pelo ovário, que é nosso órgão reprodutivo, que produz a nossa célula reprodutiva, que é o ovócito secundário. A tuba uterina, que faz a ligação do ovário com o útero, e o canal vaginal, onde fica a vagina, certo? Então, aqui você observa esses pontinhos brancos representando os espermatozoides que, ao serem depositados no canal vaginal, passam pela entrada do colo do útero e vão fazendo a sua migração, subindo a parede do útero, subindo a tuba uterina, até encontrar o nosso ovócito e fazer a fertilização. Então, a ovulação é uma das etapas do chamado ciclo ovariano. Como eu falei, aqui dentro do nosso ovário vai ocorrer a maturação da nossa célula reprodutiva e, posteriormente, a eliminação dele, saindo do ovário para a tuba uterina. Então, é uma série de eventos que ocorrem no ovário. E o nosso ovário, para vocês terem uma ideia, ele é formado dentro da nossa vida uterina. Então, diferente dos homens que fazem, né, a produção das suas células reprodutivas após o início da puberdade, nós, na verdade, essas células já foram originadas dentro da vida uterina, estão depositadas no nosso ovário e no início da fase reprodutiva que começa o quê? A maturação dessas células, correto? E vamos dar início, dar continuidade com o nosso ciclo menstrual. Então, o nosso ciclo menstrual, ele é caracterizado pelo quê? Pelo nosso primeiro dia de sangramento. Por que ocorre esse sangramento? Porque o endométrio que está dentro do seu útero, certo? Vai se soltar, vai descamar e com isso vai o quê? Romper vasos, né, capilares lá sanguíneos e descer pelo seu canal vaginal. Depois disso, quando iniciou aqui o primeiro dia de sangramento, o que vai acontecer dentro do seu ovário? Eu não falei que a célula ela vai amadurecer? Ela vai iniciar um processo de maturação, que ocorre por volta de 14 dias, a maturação para que ocorra a ovulação, ou seja, a liberação do ovócito secundário do seu ovário para a sua tuba uterina, certo? Então, aí, a partir do momento que ele é liberado, ele vai permanecer na sua tuba uterina e fazer o caminho até chegar no útero. Quantas horas, professora, ele fica nesse percurso? 36 horas. Então, durante esse período que ele é liberado, vamos apagar aqui, que ele é liberado pelo seu ovário e ele permanece dentro da tuba uterina e ele permanece no seu ovário, é o período que ele pode ser fecundado, ou seja, quando os espermatozoides vão encontrar essa célula. É um período que pode ocorrer a fecundação, certo? Então, por 36 horas,
o nosso ovócito secundário permanece fazendo a sua migração dentro da tuba até o útero. Caso não ocorra a fecundação, ele vai ser o quê? Eliminado, juntamente com toda a camada do endométrio, certo? Então, o nosso período fértil, ele também está associado, né, ao nosso ciclo de menstruação. O nosso ciclo de menstruação, observem aqui, inicia com o primeiro dia de sangramento. Esse sangramento é a descamação do nosso endométrio, descamamento aqui do nosso endométrio, porque não ocorreu a fecundação. Não ocorreu a fecundação, então eu costumo dizer que o endométrio é como se fosse um edredom para guardar ali o óvulo fecundado, né? Se não tem com o que usar, ele tem que ser descartado. Então, vai ocorrer, depois desse primeiro dia de menstruação, dentro do seu ovário, o amadurecimento da sua célula reprodutiva, do seu ovócito, certo? Que vai ser liberado, olha aqui, aqui tem um pontinho amarelo, a professora colocou em cima, e aí ele vai ser liberado do ovário para a sua tuba uterina por volta do quê? Por volta do 14º dia. Por isso que esse período aqui, que ele é liberado, que ele está localizado aqui na sua tuba uterina, que é considerado o período fértil, certo? Então, por volta do 14º dia, quantas horas ele pode ficar aí para ser fecundado? 36 horas, professora. Muito bem, estou gostando, vocês estão prestando atenção. E aí, caso ele não seja fecundado, ele já estando aqui, ó, no útero, aqui você observa o endométrio, né? Não foi fecundado, o endométrio não está ali para desenvolver o óvulo. O que vai acontecer? Vai haver a descamação e, com isso, a menstruação. Eu quero chamar a atenção para vocês que esse tecido do endométrio que cresce aqui no nosso útero, quando ocorre um processo de inflamação, de descontrole hormonal, às vezes ele cresce camada em cima de camada. Não ocorre essa descamação por completo. E aí também ele se torna uma doença chamada endometriose, que, ao invés de cumprir a sua função, que é propiciar o desenvolvimento, né, a formação da placenta, a gravidez, ele vai fazer o sentido contrário. Ele vai impedir a gravidez. E, em alguns casos, mais grave, esse tecido, ele não cresce somente dentro do útero, ele pode crescer também se irradiando para a tuba uterina e, às vezes, até para fora do nosso útero, certo? Então, a endometriose, ela causa esterilidade por conta disso. Vamos observar aí na imagem o que a professora acabou de falar, né, para a gente ver, vocês observarem novamente aí o endométrio, vocês veem, ó, que ele tem aí essas reentrâncias, que é por onde o zigoto fecundado, né, vai fazer a sua implantação e dar continuidade ao seu desenvolvimento. Nós observamos que ele é bem irrigado para justamente propiciar isso. E como que ocorre a fecundação, professora? Nós estamos vendo aí os espermatozoides, olha,
migrando pela tuba uterina, porque o nosso ovócito secundário ele vai estar, né, próximo lá da tuba. Quando o espermatozoide chega no óvulo, ele tem uma membrana, e aí quando um consegue romper essa membrana e entrar, nós temos a fecundação, certo? Então, vocês observaram que entrou só um? Então, vamos observar aí de novo para que vocês fixem aí essa imagem. Então, quando os espermatozoides estão migrando, encontram o óvulo, né, passam pela membrana, adentram a membrana, você vai ver que ele vai conseguir romper a membrana, introduziu, só passa a parte da cabeça, né? E aí formou esse bloqueio de polispermia. Para quê? Para que outro espermatozoide não entre, certo? E aí, se outro espermatozoide entrar juntamente nesse momento, é quando se origina os gêmeos univitelinos, certo? Formados de um único óvulo, mas com 2 espermatozoides. E quando é bivitelíneo, professora? Nós não temos 2 ovários? Então, cada ovário, durante o nosso período de menstruação, cada ovário libera uma célula, certo? Um ovócito secundário. Contudo, como o nosso processo hormonal, às vezes, pode sofrer algum tipo de alteração, os 2 ovários vão liberar. Então, você pode ter a fecundação pelas duas células. E aí você vai ter o quê? Os gêmeos bivitelíneos, ou seja, formado de 2 células femininas e com 2 espermatozoides. Correto? E quando ocorre a fecundação, nós vamos ter o zigoto, e aí inicia o processo, né, de meiose, onde vai ocorrer o processo de multiplicação das células, formação da mórula, do blastocisto, e aí ele vai fazer a implementação no endométrio. E assim fazer todo o desenvolvimento embrionário. Durante esse desenvolvimento embrionário que nós estamos visualizando aí, o que vai ocorrer? O desenvolvimento dos tecidos, né? Os tecidos que vão compor o nosso corpo e, dando já formato, né? Com o cordão umbilical, o coração, e aí se inicia a vida. E vai tendo o seu desenvolvimento, aí nós conseguimos visualizar vários processos de evolução, certo? E vamos dar continuidade na gravidez, o desenvolvimento todo ocorrido pelo processo, olha que coisa linda, da união de 2 células. E esse desenvolvimento todo ocorre dentro do corpo da mulher, dentro do nosso útero, que se dilata, né, para desenvolver essa criança. Então, aí nós temos a visão, né, da criança dentro, e para esse desenvolvimento, nessa posição, os nossos órgãos vitais, né, vão se realojando para dar espaço para que a criança se desenvolva. Então, a gestação, ela se inicia numa única célula que, posteriormente, se divide em várias células que acabam por formar, né, vários tecidos e órgãos, como nós vimos ali lindamente na nossa animação. Então, vamos observar agora um passo a passo. Então,
Quando ocorre a fecundação, é quando a nossa célula feminina encontra a célula reprodutiva masculina, certo? Ocorre a fecundação, aqui ó, o espermatozoide faz a penetração, rompe a membrana e ali vai ocorrer o quê? A união do material genético dessa célula, contendo 23 cromossomos com as 23 cromossomos da célula feminina. Então, e durante o primeiro trimestre, ou seja, 12 semanas de gravidez, nós temos 10 semanas de vida do embrião, porque tem ali aquele processo que nós vimos no início, de multiplicação das células. Então, com 12 semanas, nós vamos ter o término do período embrionário, porque aí já foi feito, já iniciou, né, a formação dos tecidos, nós já temos o embrião formado. No segundo trimestre, ou seja, 22 semanas, nós vamos já ter todo o feto formado, com todos os seus órgãos, com todo o seu desenvolvimento. Contudo, ele ainda é considerado o quê? Muito prematuro. Por quê? Porque apesar de ele ter todos os seus órgãos, eles estão sem funcionamento e sem espaço, eles estão comprimidos dentro da caixa torácica. Eles ainda não ocupam a região abdominal do bebê. E se ele está comprimido dentro da caixa torácica, o que está comprimido junto com ele? O pulmão. Então, com isso, a criança, quando nasce prematuro, por isso que ela tem uma probabilidade pequena, né, de sobrevivência por conta dessa fisiologia ali que está interrompida. E continuando, nós vamos ter o quê? O nascimento, né, quando a criança já está no seu terceiro trimestre, 34 semanas, 34, 37 semanas, a partir do 8º mês, né, ela já não é considerada mais prematura. Então, a partir do 8º mês, o bebê ele já poderia nascer, porque do 8º mês para o 9º mês, todos os seus órgãos já desceram para a região abdominal, certo? E o bebê cumpre esse último mês apenas produzindo o verniz caseoso, que é aquela gordura que a gente observa no parto que o bebê tem, que serve como o quê? Como proteção e também para facilitar a passagem no canal vaginal. E o parto? O parto ocorre por volta da 37 semanas a 42. E o parto é um momento muito especial para a mulher. Aqui nós temos alguns exemplos de parto. Nós temos o parto de cócoras, que para a região, né, na nossa região indígena, é um parto muito natural. E esse parto de cócoras, todos os partos, eles precisam ter um acompanhamento de um médico, né? E se fala também que precisa saber o peso da criança, porque acima de 4 quilos não é recomendado o parto de cócoras. Já o parto na água é um parto que vem ganhando muita solicitação por atenuar as dores do parto na mulher, né, e facilitar também o impacto para a criança, para que ela chegue no mundo, né, sem barulho, de forma mais tranquila. E o parto humanizado. O parto humanizado, na verdade, ele não é uma modalidade, é sim um cuidado, uma atenção maior com a parturiente, né, para que ela tenha ali as suas necessidades ouvidas, acalentadas. E o parto natural, nós temos o parto normal e temos o parto natural. Qual é a diferença, professora? No parto normal, a mulher ela pode receber uma anestesia, que vai
diminuir as suas dores e ela vai fazer digamos, a saída da criança pelo canal vaginal. E já o parto natural, ele não tem nenhuma intervenção de anestesia, nem de corte, nada, é realmente o corpo seguindo o seu fluxo natural, certo? Recomenda-se que o parto seja natural, contudo, no nosso país, cerca de 85% dos partos são cesarianos, que é uma intervenção cirúrgica, certo? E falando em saúde sexual, nós vamos para a puberdade. E a puberdade, ela é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas e marca o quê? O período em que o corpo se desenvolve fisicamente e mentalmente, tornando-se maduro para gerar filhos, né? Entrando ali na adolescência. E essa puberdade, ela é marcada por ações hormonais que apresentam aqui características tanto nos meninos quanto nas meninas. Vamos ver detalhadamente. Nós vamos ter como marco da puberdade a nossa ação o quê? Hormonal. E pela ação hormonal, nós vamos ter um rápido crescimento, tanto nos meninos quanto nas meninas. Pela ação hormonal, nós vamos ter odor nas axilas, certo? Então, ali, fazer uma orientação. Quanto à higiene, acnes, que são as espinhas, né, se apresentam ali. O desenvolvimento, no aparecimento dos pelos pubianos e axilares. Nos meninos, uma mudança na voz. Nas meninas, o crescimento das mamas, né, o crescimento mamário. Aumento também nos quadris e, como falei, de maturação reprodutiva, nos meninos vai ter o aumento dos testículos e nas meninas a primeira menstruação. Então, essa é as características de maturidade sexual que ocorre de mudança, né, da infância para a adolescência. Já a adolescência, qual é a diferença, professora? A puberdade não é a mesma coisa que a adolescência? Não. A puberdade, ela está associada à maturidade reprodutiva, certo? Pela ação biológica dos hormônios de mudança do corpo. Já a adolescência, ela é mais uma questão social, né? Psicológica de mudança da infância para a vida adulta. Então, para a OMS, a adolescência é dividida em 3 fases. Pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14 anos. Adolescência, que vai dos 15 aos 19 anos completos. E juventude, dos 15 anos aos 24 anos. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre ciclo menstrual, ovulação e puberdade. Muito obrigada pela sua atenção.